Fala pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Wellington Ribeiro, eu utilizo esse canal para ajudar contadores que desejam iniciar o seu escritório de contabilidade e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a importância da comunicação do contador com o seu cliente. Eu vejo principalmente os colegas que estão aí iniciando o seu escritório de contabilidade a dificuldade na comunicação com o cliente e às vezes a dificuldade até de fazer com que o cliente entenda ou que tenha percepção. E você, contador, você precisa ter a certeza de que o que você passou para o cliente, ele entendeu. Às vezes a gente fala assim, as pessoas falam assim para mim, Wellington, cara, o meu cliente efetuou o pagamento de um fornecedor sem nota fiscal. Ou o meu cliente comprou um produto, sabe, de um fornecedor que não vende nota fiscal. Ele está fazendo errado, mas será que ele recebeu a comunicação? E se ele recebeu essa comunicação, será que ele entendeu? Será que você só falou para ele, olha, não pode comprar e tal, mas não explicou o real motivo pelo qual ele não pode comprar? Então essas coisas da comunicação, ela é muito importante, principalmente para você, contador, que está iniciando. Por que eu vou focar no contador que está iniciando? Olha, se você já é um contador grandão, já tem um escritório, já está cheio de cliente, e aí você cometeu um pequeno deslize ali, errou, você tem recursos, talvez você já tenha recursos para suprir esse erro. Agora, você que está começando do zero, assim como eu comecei o meu escritório, você tem pouquíssimas margens para cometer erros. Talvez o erro que você cometer com esse cliente será o motivo pelo qual você não vai conseguir dar sequência no seu escritório. Esse motivo seja aí o motivo que vai fazer com que você paralise, talvez aumente o seu medo. Se você cometer um erro que, por exemplo, seu cliente tome uma multa, ou o seu cliente tomou uma multa por causa de uma informação que você deixou de passar para ele, isso tudo vai te gerar insegurança, vai te gerar medo e você vai travar, não vai dar sequência aí no seu escritório de contabilidade. Então, o que a gente vai utilizar aqui nesse vídeo são situações que vão ajudar você a ter mais certeza e clareza da comunicação com seu cliente e se isentar de eventuais penalidades. Então, se o cliente recebeu uma penalidade, ele jamais vai poder falar assim, olha, o meu contador não me avisou, o meu contador não me falou que não podia fazer isso, o meu contador não disse que eu não poderia fazer tal coisa. E para isso, estava conversando com a Tony hoje, eu vou compartilhar com vocês como minha mãe fazia a comunicação dela comigo quando a gente era criança, tá? E vocês vão ver que isso pode ser aplicado até hoje para qualquer nível de comunicação com você, aí com seu cliente, com seu futuro cliente ou com o cliente que você já tem, você que já está dando pontapé inicial aí no seu escritório e você que já deu esse pontapé inicial. Antigamente, onde eu morava, os bar, né? A gente chamava de barraca lá no Rio de Janeiro. Barraca do fulano de tal, barraca do seu Zé, barraca da dona tal. E antigamente se vendia de tudo na barraca. Cara, o cara, tipo assim, minha mãe falava assim, vai lá comprar fósforo, vai comprar ovo, é tudo barraca. Hoje, né, tem mercados, tem mercearias, mas antigamente era tudo na barraca. E olha, barraca é o nome que naquela época a gente dava para o que a gente chama hoje de bar. Isso estou falando lá no início dos anos 80, tá? E aí minha mãe falava assim, olha, eu quero que você compre meia dúzia de ovos. E talvez alguns de vocês aqui já passaram por isso. Quem já passou por isso, deixa aqui nos comentários aqui. Quem é a galera dos anos 80 e acho que também anos 90 também, início dos anos 90 também. Vai saber o que eu estou falando aqui. A mãe fazia você ir lá no local lá e comprar alguma coisa. Então a minha mãe falava assim, vai lá e compra meia dúzia de ovos, uma caixa de fósforo. Na época minha mãe fumava e eu lembro que ela falava assim, traz um maço de cigarro Belmonte. Lembra até a marca do cigarro, não sei se existe mais essa parada. Minha mãe não fuma tem mais de 20 anos, graças a Deus. Mas eu tô falando o que acontecia lá atrás. E a minha mãe passava um monte de coisa para me comprar. Cara, e o bar, naquela época que a gente chamava de barraca, se vendia de tudo, cara. Você comprava arroz, comprava óleo, comprava até pão. Eu lembro que até pão a gente comprava, a gente chamava de barraca, tá? Hoje é bar, mas antigamente era barraca raiz mesmo, dentro do bairro, lá na roça que a gente morava. E aí, beleza. Minha mãe passava a listagem para mim do que tinha que comprar.
E depois que ela me passava tudo, ela falava assim: você entendeu? Aí eu falava: entendi, mãe. Aí o que ela falava para mim? Agora me diz exatamente o que foi que eu pedi para você comprar. Aí que vem aquela certeza de que a comunicação foi efetiva. Se eu não passar para minha mãe exatamente o que ela, naquele momento, havia me pedido, a comunicação não foi efetiva e possivelmente eu ia tomar uma chinelada ali, porque a Dona Maria era terrível, né? Antigamente você resolvia tudo no chinelo. Então, assim, se já aconteceu isso com vocês, deixa aí nos comentários aqui. E por que eu estou falando isso? Porque isso serve para a nossa comunicação com o nosso cliente. Não a parte da chinelada, tira a parte da chinelada aí. Mas, se você se comunica com o cliente, você fala para ele, explica para ele qual é a razão que ele precisa mandar para você as notas fiscais, qual é a razão que ele precisa comprar mercadoria de fornecedores que passam notas fiscais, qual é a razão pelo qual ele precisa salvar recibos de despesas, ele precisa mandar para você as notas fiscais de despesas, ele precisa mandar para você os comprovantes de pagamento, o extrato bancário, para que você possa lançar na contabilidade. E aí tem uma outra teoria também que as pessoas, até mesmo contadores, falam: contabilidade de empresas do Simples Nacional, será que é mesmo necessário? Será que precisa de fazer contabilidade de uma empresa do Simples Nacional? Deixa aí nos comentários aí também se você, qual o seu pensamento sobre isso. Mas, voltando aqui para o nosso assunto da comunicação. Deixa eu beber uma aguinha aqui antes. Se eu falo para o meu cliente: olha, você é dono de uma empresa e você tem duas formas de tirar dinheiro da empresa. Uma é com prolabore, a outra é com a distribuição de eventuais lucros. Bom, para que a empresa precise ter lucro, essa empresa precisa ter uma escrituração contábil. Para a empresa ter escrituração contábil, o meu cliente precisa me mandar os documentos para que eu possa escriturar, né? E se ele vai escriturar a contabilidade, ele tem que fazer da forma correta. Ele não pode comprar de um fornecedor que não dá nota, ele não pode deixar de pedir nota das eventuais despesas, ele não pode deixar de me mandar. Ele não pode, por exemplo, prestar um serviço ou vender um produto sem fazer a eventual emissão da nota fiscal. E por que isso? Por que essa comunicação é importante? Bom, primeiro, quais os benefícios do cliente? Se a gente tem ali a escrituração contábil e tem lucro, ele fica isento de imposto de renda. Ele fica isento de contribuição previdenciária sobre aquele valor que ele retirou a partir do lucro, né? Pro labore, ele vai ter que pagar. Então, para nossa comunicação ser efetiva, eu preciso passar isso para ele, e aí você vai pedir para ele explicar para você de volta. Ele vai explicar para você por que ele precisa te mandar nota. Então, não é uma conversa com o meu cliente, eu sentei aqui fazer uma reunião com o meu cliente. Então, você que está iniciando, tá? Meu propósito aqui é ajudar você, contadora que não tem experiência, que está começando, talvez está indo para sua primeira reunião, ou até já fez uma reunião com algum cliente, mas não tem ali, nunca sentou um cara, perdão, galera, com um pouco mais de experiência para trocar essa ideia com vocês e compartilhar com vocês, né, o que você deve fazer, como você deve agir em uma eventual reunião com o cliente, como deve ser essa comunicação. E tudo que você puder anotar dessa reunião. Uma outra coisa também muito importante das reuniões é você criar uma ata da reunião. Você anotar, porque às vezes o que você decidiu ali, devido às nossas tarefas do escritório, da nossa vida pessoal, da nossa rotina, da correria, a gente pode esquecer no dia seguinte. É possível. Então, se você sentou para fazer uma reunião, cara, tem que ter uma ata dessa reunião, porque talvez você não lembre. Eu já cometi o equívoco de passar o valor de honorários para um cliente numa reunião, no outro dia eu não lembrei qual o valor que eu tinha passado para o cliente. Erro meu. Se eu tivesse tido uma ata ali, tinha onde consultar. Beleza? Então, primeiro passo. A gente precisa, como contador, ter a certeza que o cliente entendeu a nossa comunicação com ele. Se eu falo para o cliente: olha, eu preciso que você todos os meses me mande
as notas fiscais de venda ou de prestação de serviço. Se eu falar só isso, né, pode ser que ele não entenda. Eu preciso dizer para ele qual é a razão. Você precisa dar para ele um motivo. Qual é o motivo que ele precisa enviar para mim? Se eu só falar para ele, ó, todo mês eu preciso que você me manda a nota fiscal. Talvez você está fazendo isso. Talvez você fale, tá, mas eu me comunico com o meu cliente. Mas como você está se comunicando? Você está falando para ele, ó, eu preciso que você me manda as notas fiscais todos os meses. Me comuniquei. Se eu usar a técnica que a minha mãe usava lá quando eu era criança, eu falo, olha, eu preciso que você me mande as notas fiscais. Agora, eu vou te explicar por que eu preciso que você me envie as notas fiscais. Na época, o motivo da minha mãe era, se eu esquecesse alguma coisa, o chinelo cantava. O motivo do cliente eu vou explicar para você. Olha só, para você poder ter lucro na empresa, eu preciso escriturar suas receitas e escriturar suas despesas. E para você ter lucro, você precisa primeiro ter faturamento. E para você ter faturamento, você precisa emitir notas fiscais. E por que é interessante para você a empresa escriturar? Bom, você pode retirar dinheiro como um empresário da empresa por dois motivos. Por lucro ou por prolabore. O prolabore, você vai pagar INSS, imposto de renda. Lucro é isento. É importante você ter lucro? É importante você ter lucro. Mas se você não me enviar as documentações, você possivelmente não vai ter lucro, porque não vai ter nem a escrituração contábil. Você entendeu? Aí o cliente vai falar, entendi. Tá bom. Aí você vai repetir a pergunta para ele. Então agora eu vou te perguntar. É um exercício aqui, parece bobo, mas é um exercício que ou você pode até repetir e perguntar se ele entendeu. Qual é o motivo pelo qual você precisa me enviar as notas fiscais? Eu preciso saber se você entendeu. Qual é o motivo? Ele vai falar, não, você me falou que eu preciso te enviar as notas fiscais porque quando eu for fazer a apuração do lucro da empresa, eu preciso ter faturado. Beleza. A mesma coisa a gente vai fazer para as partes relacionadas às despesas da empresa. Olha, por que eu preciso ter a escrituração? E as despesas, eu só posso escriturar. Uma outra coisa que as pessoas falam muito. Perdão, galera. Deixa eu beber uma aguinha aqui, a garganta tá zoada, tá muito seco o clima. Outras pessoas falam muito pô, meu cliente está efetuando pagamento de despesas pessoais na conta da empresa. Se o cliente está efetuando pagamento de despesas pessoais na conta da empresa, você precisa comunicar isso para ele. Que não pode. Aí você vai falar assim, Alberto, eu já falei que não pode. Como é que foi essa comunicação? Falou assim, olha, não pode efetuar o pagamento nas contas da empresa. Beleza? É uma comunicação, mas ela é efetiva? Talvez não. Agora, bota assim, eu preciso usar o gatilho da razão, preciso dar uma razão, um motivo pelo qual ele não pode pagar a despesa na conta da empresa. Então vamos lá, uma coisa que o cliente vai querer saber. Se o cliente lançar uma despesa na conta da empresa, ele pagou lá, por exemplo, a prestação de um celular dele, pessoal, na conta da empresa. Ele pagou a conta de luz da casa dele na conta da empresa. Ele, ele comprou um videogame pro filho dele, pagou na conta da empresa. Ele foi no McDonald's com a criança lá, com o filho, no final de semana, foi na pizzaria, pegou a nota fiscal, lançou como despesa da empresa, ou até mesmo ele nem pegou a nota fiscal, ele passou o cartão da empresa. O que ele está fazendo? Ele está gerando despesa para a empresa. O que é o lucro? Receita menos despesa. Se eu aumento a minha despesa, eu vou reduzir o meu lucro, ou talvez vou até gerar prejuízo para mim. Então, por que o cliente ele não pode? E essa é uma explicação que você dá para ele. Então, você vai falar com o seu cliente, olha, por que você não pode pagar uma despesa? Assim, cara, eu estou falando uma linguagem menos informal possível, sabe? Porque o cliente não adianta a gente ficar falando lá de códigos de contabilidade, código de ética, a questão da entidade, né? Princípio da entidade, que não pode... Não, a gente não vamos usar os termos técnicos, vamos falar uma linguagem no qual ele consiga entender e para você se comunicar e ter a certeza que ele entendeu. Então é o seguinte, olha,
Vai falar para o cliente, olha, eu preciso que você não, a partir de hoje, se ele fazia o pagamento para trás, pô, não tem o que fazer. Agora, a partir de hoje eu preciso que você pare exatamente, imediatamente de pagar qualquer despesa que não seja da empresa na conta PJ. Por quê? Senão a gente vai elevar suas despesas e a empresa possivelmente não vai ter lucro. E aí a gente vai perder o benefício daquele valor que a gente vai distribuir para você como lucro, porque você está criando despesa que não é da empresa. Se a empresa vai dar prejuízo ou vai aumentar a sua despesa, e o seu lucro ou vai ter lucro, o lucro vai ser inferior, ou seja, você vai poder retirar um valor menor do que você poderia, ou você pode gerar até prejuízo para a sua empresa. E aí não ter nenhum valor que você poderá retirar isento de imposto. Então, eu dei a razão para ele. Aí, uma vez que eu dei a razão para ele, agora eu pergunto para ele, você entendeu? Entendeu? Agora eu preciso que você me explique. Para que eu possa ter a certeza de que você entendeu qual é o motivo que você não pode efetuar o pagamento de despesas da conta pessoa física, despesas de pessoa física na conta PJ. Aí o cliente, sabendo disso, ele vai falar, cara, é por isso, por isso, por isso, por isso. Dessa forma, eu vou ter a certeza de que o meu cliente entendeu a comunicação. Então, pessoal, essa é a parte 1, a parte da comunicação, que eu queria falar com vocês. Então, você precisa ter essa noção. E a outra comunicação, você vai para uma reunião com o cliente, você precisa se preparar para essa reunião. Se for o primeiro... Caramba! Perdão, turma aí, eu vou continuar aqui o raciocínio. Se for o primeiro cliente, principalmente. Por quê? O primeiro cliente, ele... Sabe aquela coisa da primeira impressão que fica? Esse cara pode ter uma impressão boa de você ou uma impressão ruim. Às vezes o cara vem de uma outra contabilidade, ele vai fazer um comparativo, vai comparar você com a outra. E muitas das vezes, se você tem um relacionamento, uma conversa franca assim com o cliente, perguntando, explicando para ele o motivo, na maioria das vezes ele vai comparar você com a outra que não fazia isso. E aí ele já vê pô, tu já gerou valor para ele aqui, ele já, no seu primeiro contato com ele, você já está fazendo algo que a outra não fazia. Muitas das vezes o cara vai falar para você, caramba, eu passei anos com a outra contabilidade, nunca me falou isso. O cara nunca me explicou desse jeito. Lembre-se, uma coisa é eu falar, olha, preciso que você me manda as notas fiscais. A outra coisa é eu falar por que ele precisa me mandar as notas fiscais. Então esse gatilho aí é uma das coisas que eu entendo que você deve, toda vez que você vai entrar para uma reunião, você ter focado nisso daí. A outra é, cara, vai preparado para uma eventual reunião ou para um cliente que você já tem ou para um cliente novo, sabendo as principais pontos que o cliente quer saber do contador. Bom, o cliente ele quer saber quanto que ele vai pagar de imposto, se é possível reduzir o seu percentual de imposto, ou o valor de imposto que você vai pagar. Isso aqui é para uma empresa nova, tá? Então isso tudo depende da atividade do cliente. E às vezes você, contador, você não vai ter essa resposta na hora. E tá tudo bem. E aí você explica, o importante é você explicar, olha só, cada empresa tem a sua particularidade, eu preciso consultar o QNAE, existe uma tabela com todas as classificações nacionais de atividade econômica que no Simples Nacional a gente tem vários anexos e dependendo da sua atividade você se enquadra em um anexo, dependendo do seu faturamento global dos últimos 12 meses, você vai se enquadrar dentro de alguma desses anexos e aí dependendo desse anexo do seu porte, de onde você se enquadrar aqui, é que você vai pagar o seu percentual de imposto. Cara, eu vejo muita gente se precipitando, querer dar a resposta de imediato para o cliente e acaba passando valores e coisa errada. Não tem problema nenhum você não falar para o cliente ali quanto que ele vai pagar de imposto na primeira reunião. Porque, cara, de fato, não existe ali uma regra, não existe uma situação. Cada caso, cada empresa tem a sua particularidade. Você ainda não tem informações e conhecimentos necessários para, no primeiro momento, já passar esse valor para o cliente. Folha de pagamento, dependendo da atividade, a folha de pagamento, né, se for uma empresa que participa ali da desoneração da folha, fator R, tudo isso vai influenciar também na parte de tributação. Então são muitas informações que
Não necessariamente você precisa coletar de imediato e passar de imediato para o cliente. Mas, se você está numa reunião com o cliente e você precisa passar isso para o cliente, cara, e você não tiver, você precisa deixar claro para ele o motivo pelo qual você não tem essa informação naquele momento, mas que você vai, de acordo com a atividade dele, você vai levantar, vai estudar, e aí você dá um prazo. Olha, amanhã eu estou te dando fazer um trabalho e mando para você. Eu preciso fazer um levantamento aqui sobre a sua atividade econômica, sobre o seu faturamento, e aí você vai precisar dessas informações. E eu preciso consultar uma série de tabelas lá e verificar se tem alguma particularidade da sua atividade para poder te passar. Sendo assim, você não vai ter problema nenhum hein, com esse cliente. Não vai ter nenhum problema com esse cliente. Eu queria saber de vocês, deixa aí nos comentários, se esse tipo de comunicação já foi um impedimento para você, se você já teve medo de ir para uma reunião com o cliente sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Se você pega uma empresa, por exemplo, que é nova, beleza. É como se você comprasse um carro zero, né? Eu costumo dizer que uma empresa, comparando com um carro zero, dificilmente você vai ter uma empresa nova, você vai ter problemas. Por outro lado, uma empresa que já vem de uma outra contabilidade, vem de um outro profissional, ela pode vir a ter algum tipo de problema. E você, como contador, tem ali a questão de poder analisar esses problemas e dar a solução para o cliente. Como que a gente faz isso? Primeiro caso, você vai logar lá no ECAC. A primeira coisa que eu vejo pergunta se a empresa é do Simples Nacional, se a empresa é do lucro presumido, identificar o regime tributário. Beleza. Uma vez que eu identifiquei qual é o regime tributário de uma empresa que já veio para mim, agora eu vou entrar lá no ECAC. Entrar no ECAC você pode logar com a senha GovBR do responsável pelo CNPJ, aí você vai lá em Altera Perfil, coloca os seus dados. Aí eu já recomendo você ir lá na Procurações, crie uma procuração para você acessar com o seu certificado de contador. Uma coisa que eu queria deixar claro aqui também, que quando a gente fala de criar uma procuração para você, contador, isso não isenta do cliente ter o certificado digital dele. Tem muito contador aí que tá, principalmente quem está começando, cara, quer tentar fazer de todas as formas ajudar o cliente, mas nem sempre a gente ajuda o cliente não fazendo com que ele não tenha o gasto com o certificado digital. Você vai acabar se prejudicando, porque tem coisas que você vai precisar do certificado digital dele. Então, cara, você tem o seu, ele tem o dele, mas fato é o seguinte, recomendo sempre você fazer a procuração. Feito isso, você está lá no ECAC, logou lá, seja com procuração ou com o próprio certificado do cliente, você vai na situação fiscal. Tira a situação fiscal da empresa, verifica se tem alguma pendência, verifica se tem declaração, pendência de valores, né? A situação fiscal tem a aba lá diagnóstico, que você vai ver se a empresa está devendo imposto, tem imposto em aberto. Ali você consegue ver também se tem algum débito em dívida ativa, beleza? Depois você verifica na aba logo embaixo, dessa barrinha de rolagem, vai aparecer, se tiver alguma declaração, alguma ausência de declaração, vai aparecer ali embaixo. Então você olha, tem aqui uma declaração que não foi enviada dentro do prazo, possivelmente tem alguma penalidade. Então você faz esse diagnóstico. Verificou se tem alguma coisa em dívida ativa? Se tiver, verifica, entra lá na dívida ativa, verifica se está em dia, se tem algum parcelamento. Se não tem, você verifica a possibilidade com o cliente de efetuar o pedido de parcelamento. Lá no ECAC também, na aba Pagamentos e Parcelamentos, tem a opção de você consultar se existe parcelamentos vigentes, se tem parcelamento em andamento, se tem, consulta quantas parcelas já foram pagas, quantas que restam, para você alimentar a sua planilha de controle. Tudo isso é importante e tudo isso faz com que você já comece gerando valor para o cliente. Pô, você vai pegar e vai ter esse diagnóstico, vai ter uma conversa que talvez ele não teve nunca com nenhum outro contador. E você vai ter essa conversa aí com ele. Feito isso, outra recomendação. Você precisa identificar se a empresa teve funcionário. Se a empresa teve funcionário, verificar se essa empresa, se ela teve funcionário, se todos os eventos lá no e-social estão ok. Então entra lá no e-social, perdão, verifica os eventos, a fase 1, a fase preliminar, se está tudo ok. Wellington, está tudo ok, a empresa enviou tudo lá. Beleza, a empresa, por exemplo, eu tive situações que a empresa era do Simples, a empresa foi excluída do Simples e lá no e-social ainda estava no Simples Nacional. Você precisa verificar isso. E o seu cliente, quando ele começou a fazer os eventos lá no e-social, era do Simples. Depois ele foi desenquadrado. Agora em janeiro foi desenquadrado. Exemplo. Você precisa atualizar lá. Então você precisa
fazer o envio novamente da fase 1, retificando ali o regime tributário, retificando não, alterando, né? Mudando a lucro presumido. Estou dando um exemplo aqui. Admissões de funcionários, verificar se não tem nenhuma pendência. Folhas de pagamento, se não tem nenhuma pendência. Se todas as folhas de pagamento, se tiver movimento de folha de pagamento, se todas elas estão fechadas, se não tem nenhuma folha aberta. Se tiver folha, lá no ECAC na aba DCTF Web, verificar se todos os meses com movimentos estão transmitidos, se existe ali o protocolo. Verificar também se a empresa, por exemplo, prestou o serviço ou tomou o serviço com retenção de INSS, se esses valores foram informados na FDRINF, se a empresa efetua pagamento de lucro para sócio, se esses valores foram informados na FDRI, então tu vai lá no ECAC, clica lá no ECAC, na aba declarações, FDRINF, e aí você verifica lá, consulta a competência que você deseja consultar, se foram enviados a RINF daquele período, está tudo ok. Feito isso, cara, você já tem ali tudo para dar um pontapé inicial com esse possível cliente. E uma outra coisa que você deve, ao iniciar, é não esquecer de ter o seu contrato de prestação de serviço assinado. Uma coisa que o pessoal fala muito comigo, velho, para iniciar um contrato com uma empresa nova, precisa de transferência, documento de transferência? Cara, na verdade, na real, se você tiver um contrato de prestação de serviço assinado com o cliente, o distrato dele com outro cliente já é o suficiente para você demonstrar ali que a sua responsabilidade surgiu a partir daquele momento e a do cliente com o outro contador encerrou a partir daquele momento. E você é responsável técnico a partir da assinatura do seu contrato para frente. Pendências de período anterior, que era de outro contador. O cliente pode entrar em contato lá com o contador e pedir para ele resolver. Esse é o melhor cenário. Ou você pode também cobrar para resolver, o que não seria o melhor cenário, porque você talvez não tenha acesso a todas as informações que constam lá com outro colega, um outro contador. Nesse processo de transferência, né, de mudança de contador, se for você o cara que está recebendo a empresa de um outro contador, é importante passar a relação de documento certinho agora, e o outro lá não pode reter informações do cliente, não deixar de passar. E se for você a pessoa no qual está passando o cliente para um outro contador, não tenha aquela questão de, cara, de dificuldade, de negar de passar informações. Quanto menos você dificultar, melhor para você. Se tiver alguma coisa que for erro seu, você também puder resolver o quanto antes, melhor. E uma outra questão que a gente fala aí nesse primeiro contato com o cliente, né? Eu vejo que existe um tabu dessa parte de comunicação, o medo de se comunicar com o cliente, depois que vai a primeira reunião, e um outro é o medo de errar. Olha, se eu cometer um erro com meu primeiro cliente, se eu errar, galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês vão errar. É inevitável. É inevitável. Sabe, o erro vai acontecer. Não tem como. Às vezes, o cara que tem escritório de contabilidade com vários anos com o escritório erram. O que não pode é você não mapear o motivo pelo qual você errou e como você faz para evitar que esse erro aconteça novamente. Anota o erro, verifica por que você não fez, se foi imperícia, se foi falta de conhecimento. E, não pode repetir. Esse é o problema, que as pessoas erram e repetem o erro. E o erro, ele serve para te ajudar, cara. Para te ajudar a crescer. Porque normalmente aquele erro que você cometeu, dificilmente você vai cometer ele novamente. Olha, errou, retifica. Não é o fim dos mundos, não é o final do mundo, não é o fim dos tempos. Agora tu cometi um erro. Cara, se cometeu erro, retifica, tem como corrigir. O ruim é, por exemplo, você permanecer no erro. E outra, se você cometer um erro, se você tiver a possibilidade de corrigir o erro sem que ninguém saiba, às vezes por exemplo, cara, sei lá, eu esqueci uma data aqui de enviar uma DCTF Web, por exemplo. Irmão, você não precisa entrar em contato com o cliente e falar, olha, eu esqueci de enviar a sua DCTF Web, vai ter uma multa aqui para você pagar. O cliente não vai pagar, velho. Você que errou, você que esqueceu. Assume a sua bronca, vai lá, faça o envio e paga a multa. Mas não passa para ele. Uma vez que você pagou a multa, fez a transmissão, está tudo resolvido. E aí você não se expôs. Porque uma vez que você fala para o cliente ficou sabendo que ele vai ter uma multa, mesmo que você pague, mas
cara, que ele vai ter a multa, porque uma coisa que você esqueceu, você já perde credibilidade com o cliente. São coisas que ele não precisa nem saber. Beleza? Então é isso. Essa foi a nossa conversa de hoje, dessa segunda-feira. Quero dizer para vocês que eu voltei. Vamos voltar e ativo aí o nosso canal. E deixa aqui nos comentários se você já passou por alguma situação como essa e se esse vídeo aqui de alguma forma vai ajudar você. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.